Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano. Licença para entrar na casa de cada um de vocês para mais essa aula. Eu quero informar vocês que a aula está sendo gravada porque amanhã, ainda nessa sexta-feira, dia 11, eu estarei fazendo um procedimento cirúrgico, dentista, e no mesmo horário da aula, por isso que eu estou gravando a aula para vocês. E antes da gente iniciar o nosso conteúdo, gostaria que vocês abrissem o livro na página 133. A gente vai fazer a correção de uma interpretação textual, que eu pedi que vocês fizessem em casa. E lembrar vocês também que a primeira trilha referente ao barroco, o prazo já se esgotou, foi no dia 8, não é? E assim que terminarmos esses exercícios dessa atividade, né, do segundo capítulo do barroco e a política, nós vamos fazer mais uma segunda trilha. E eu digo a vocês que a trilha é importante porque as 4 trilhas equivalem a uma nota. E é bom que cada um tenha a responsabilidade de fazer a sua atividade, não é isso? Então, na página 133, nós temos uma compreensão e interpretação textual sobre ainda o barroco, não é? E sobre o nosso Gregório de Matos, e aí, conhecido como Boca do Inferno, né? A gente já trabalhou isso aí. E nós temos um texto que diz o seguinte, vamos fazer a leitura e espero que vocês acompanhem a leitura aí comigo. A configuração das sociedades, tal como vemos atualmente, prevê uma liderança. No Brasil do século XVII, não era diferente. A formação da sociedade brasileira, ainda inicial, apresentava já suas fraquezas, fissuras e limitações. Essas características foram de caráter primordial para o desenvolvimento e o avanço do Estado-nação. Sem o reconhecimento e a delimitação dos problemas de uma sociedade, não há progresso. A arte, nessa medida, também desenvolve, entre tantas outras possibilidades, um papel fundamental. O discurso político presente nas obras literárias como arte nos provoca, nos inquieta, nos deixa perplexos. Os poemas de cunho político do Boca do Inferno, o nosso Gregório de Matos, levaram, como não poderia deixar de ser, muitas pessoas à perplexidade, tal como os sermões do também Padre Antônio Vieira, também escritor barroco. A literatura, como arte, pode ser também um discurso político, um ato de denúncia, em certa medida um abalo no senso comum. A gente viu que o nosso Gregório de Matos recebeu o apelido do Boca do Inferno, exatamente por ter poesias satíricas, e nessas poesias satíricas ele denunciava os erros de governante e de qualquer pessoa que viesse denegrir a imagem da Bahia. Diante do cenário político e da configuração da sociedade atual, discuta com os colegas quem são, na opinião de vocês, os atuais Boca do Inferno. Então, observe que aqui nós estamos trazendo uma literatura atual, mas baseada na literatura do século XVII, que era o barroco. Lembrando que o Gregório de Matos já denunciava os desvios de verba dos políticos na época do governador da Bahia, o filho dele, né? E hoje esse desvio de verba continua, né? A gente vê que 400 anos depois ainda temos essa questão aí de desvio de verba dos políticos e agora mais descarada ainda, né? Mas aí a pergunta é, quem é que hoje faz o papel do Gregório de Matos no século XVII? Do padre Antônio Vieira, também no século XVII, com os seus sermões. Então, quem é que hoje faz esse papel? A gente vai ver que a primeira coisa que a gente tem que falar é mostrar essas figuras políticas dentro da imprensa. A imprensa é a primeira que vai fazer esse papel, não é?
Esperamos, nós professores, quando a gente vem com uma situação dessa, esperamos que os alunos, nossos alunos, eles façam um debate. É claro que no momento atual de pandemia, eu não posso exigir que vocês façam esse debate pessoal com seus amigos, mas com o avanço da tecnologia, né, com os meios tecnológicos que nós temos, a gente pode muito bem conversar um com o outro, ver a opinião de um com o outro e trazer aí uma resposta bem bacana, bem plausível, não é? Mas a gente observa que os artistas continuam fazendo essa denúncia, né? Nós temos alguns artistas intelectuais que vêm apresentando críticas em suas músicas, em contexto social. A gente viu isso também no século XX, lá na década de 70, 80, né? Os tropicalistas vinham trazendo essa denúncia devido aí a questão das perseguições políticas na época, não é? E vem trazendo vídeos, nós temos aí vídeos de denunciantes de problemas sociais, hoje nós temos bastante isso, né? A gente vê agora a situação da Amazônia, não é? Tanto desmatamento, tanta queimada na Amazônia para fazer pasto para o gado, e tanto gado, que se brincar tem mais gado do que pessoas aqui no Brasil. E as terras sendo devastadas, o nosso ar, a nossa Amazônia sendo acabada, ameaçada, e a gente vê que tem pessoas que vêm denunciando, que vêm demonstrando que é um problema, que futuramente será um problema bem maior do que atual. Então, vocês, em base disso tudo, né, dos artistas intelectuais que vêm denunciando nas suas letras de músicas, em comentários jornalísticos, como eu falei para vocês, algumas empresas, nós temos várias pessoas ligadas deixa eu ver assim, que tem ligação com a natureza, em proteger a natureza, vários grupos, né, e são essas pessoas que têm esse papel de denúncia política, que se for comparado com o Gregório de Matos, nós teremos aí vários bocas do inferno, não é? Então, eu peço que vocês mencionem esses artistas, que vocês falem da imprensa, não é? Que vocês falem de figuras públicas que não têm esse hábito, não é? E que já denuncia outras pessoas que têm, e depois fazer um debate de acordo com a realidade atual que nós estamos vivenciando, não é isso? Então, essa seria mais a opção aí da questão número 1. Na questão número 2, o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos exerceram, em certa medida, oposição ao governo da época ao apresentarem pontos de vista divergentes. Assim, eles exerceram oposição ao governo, mas cada um com o seu ponto de vista. No caso de Vieira, acabou sendo censurado pela Inquisição. A gente sabe que nesse século, a Inquisição, que é o período negro da Igreja Católica, reconhecido pelo o Papa João Paulo II, né, pediu perdão ao mundo por entender que a Inquisição foi o período negro da Igreja Católica. E a Inquisição perseguiu o padre Antônio Vieira devido às suas cartas e seus sermões de denúncia. Aí você percebe alguma forma de censura no contexto atual? Hoje, esses vários bocas do inferno que metem a boca no trombone, que denunciam as coisas que estão erradas, vocês acham que tem censura? Se sim, qual e como ela se dá? E aí depois você justifica a sua resposta, né? Mas eu espero que vocês façam uma análise assim, criticamente mesmo, não é? A formação da mídia. A gente vai voltar à mídia aí, que a mídia ela pode ser favorável, como ela pode não ser favorável, não é? E veja que nós temos também alguns, né? Embora a gente viva numa democracia, e a gente vive aí com essa liberdade de expressão conquistada no modernismo do século XX e já chegando ao XXI, mas a gente sabe que existe, quando se trata de opiniões divergentes, né, aí existe essa questão de opressão.
Não como nas décadas de 60, 70, 80, mas ainda tem sim. Ainda tem muita gente se calando, mesmo sabendo que está com a razão. Então, vocês venham aí ver essa situação. Tem ou não tem censura? Né? Já na questão 3, nós temos o seguinte: os versos de Gregório, a seguir, foram musicados por Caetano Veloso em 1972. Eu falo muito assim nessa década de 60, 70, 80 por conta dos tropicalistas, que eram os cantores e compositores como Caetano Veloso, a Gal Costa, Maria Bethânia, o Geraldo Vandré, entre outros. E, nesse caso, em 1972, em seu álbum Transa, Caetano Veloso fez com que esses versos do Gregório de Matos fossem musicados, né? Transformou aí numa música, deslocá-los de seu contexto original do século XVII para o século XX, significa, entre outras coisas, uma atualidade de sentido desses versos. Quais são? A pergunta vem agora. Quais são as novas possibilidades de interpretação desses versos partindo do contexto em que você vive? Então, novamente, trazendo a realidade, né? O hoje, como seria. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, a gente faz a leitura dos versos, né? Uma estrofe com 4 versos, né? Onde o Gregório de Matos diz o seguinte: triste Bahia, ó, quão dessemelhante estás, e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rico te vejo eu, já tu a mim abundante. Então, observe como ele vem demonstrar sua tristeza em saber que a Bahia está ficando pobre, está sendo roubada, não é? Está definhando justamente por conta desses governantes mau caráter na época, não é? E como ele diz, as novas possibilidades de interpretação hoje, nos dias de hoje, como interpretaríamos isso aí? Por se tratarem de críticas, né, no barroco, lá no século XVII, aí a gente vai observar que também se mantém atual. Por quê? Porque a atemporalidade da arte é bastante evidente nos poemas satíricos de Gregório de Matos. Os poemas satíricos ele denuncia, não é? E atualmente nós temos, como eu falei para vocês, grupos denunciantes sim, que buscam proteger a natureza, proteger os animais. Às vezes são pessoas que não têm nenhum vínculo com a política e faz por amor à causa mesmo, sem essa questão financeira. E aí o tempo passa, mas a semelhança continua. Então, a gente continua com pessoas roubando o nosso país, nosso estado, a nossa cidade. Não estou falando de todos os políticos, mas alguns que fazem esse desvio de verbas. E também a gente tem pessoas denunciantes, não é, que vêm fazendo o papel que o Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira faziam no século XVII. Então, vocês vêm com essa resposta por aí, pessoal, lembrando que o contexto do barroco e as próprias críticas prepassaram-se o tempo e se mantiveram até os dias atuais. Lembrando também que a temporalidade da arte, como eu já falei ainda há pouco para vocês, né, que estão evidentes aí no poema satírico de Gregório, né, o tempo passou, mas as semelhanças, embora em novos contextos, continuam sim, permaneceram sim. Hoje a denúncia é mais aberta, né, porque a gente vive numa democracia. Então tá aí o debate, o comentário sobre essa questão aí desse texto, não é? E é bom trazer para a realidade, para a gente ver como era o papel, qual era o papel da literatura nos séculos passados e como está sendo agora também. Hoje a gente vê essas denúncias bem mesmo nas músicas atuais. Aí na página seguinte, vocês têm um exercício já resolvido aí na página 134. E é bom que vocês observem esses exercícios. Bem interessante aqui a questão, porque além de ter a resposta, tem também um comentário, uma explicação dessa resposta. O que é que a gente vê aí? A linguagem poética dos poemas, enquanto gênero literário, foi considerada por alguns críticos
uma forma de abordar temas totalmente desvencilhados da realidade convencional, como a obra satírica de Gregório de Matos. A pergunta é: como a obra satírica de Gregório de Matos pode ser uma controvérsia a essa visão? Aí eu achei interessante, eu estou fazendo essa leitura aí para vocês, eu vou pedir que vocês continuem lendo esses exercícios resolvidos, porque a partir do momento em que o Boca do Inferno, Gregório de Matos, né, se utiliza de sua obra poética para criticar a sociedade e dessa forma apropria-se de sua arte para intervir na realidade, faz com que essa visão caia por terra. Esse é apenas um dos aspectos possíveis de serem apontados para se opor a essa visão hermética da poesia. Então, eu acho isso aí interessante, porque vem uma explicação plausível com o poeta da época e vem trazendo aí a nossa realidade. Portanto, a literatura serve para, não só para nos trazer prazer, alegria, como informação e crítica, e fazer com que muitos caiam na realidade. E aí você tem mais a questão 2 sobre o barroco no Brasil, né? Tem a questão aí, temos o texto, um soneto, e que vocês devem, por favor, dar uma lida e ver a resposta da questão 3 e 4 relacionado a esse soneto, porque ainda na página 134 nós vamos dar continuidade ao nosso exercício, o praticando, né? Uma vez lembrando que nós temos 4 tipos de exercício no nosso livro, no nosso material do SAI. Exercícios resolvidos, né? Que a gente deve ler a pergunta e a resposta e buscar o entendimento. Temos o praticando, não é? O aluno, ele tem essa necessidade de praticar suas atividades e ver onde é que está bem no seu conteúdo, ou onde é preciso melhorar. E temos o exercício voltado exclusivamente para o Enem, desenvolvendo habilidades, onde a gente trabalha as competências e as habilidades do Enem. E ainda tem mais um outro exercício, são complementares, né, para a gente complementar todo o nosso conteúdo, nosso aprendizado, nosso ensino e ver realmente que não resta nenhuma dúvida. Então, eu acho interessante isso aí. E ainda na página 134, vamos ver a questão de número 1, a questão que veio no vestibular da FUVEST, em 2014, mas a pergunta aqui ela foi adaptada. Então, não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo, que o vosso em um destes engenhos aí no sentido de criação, de engenharia mesmo. A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento e martírio. De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os que pertencem por condição aos pretos, e como por herança são os mais dolorosos. Então, nós temos aí, né, o padre Antônio Vieira, o sermão 14º, e documento já no Brasil colonial, e a gente sabe que ele está aí se referindo à escravidão. Então, a partir da leitura do texto acima, escrito pelo padre jesuíta Antônio Vieira em 1633, em pleno século XVII, pode-se afirmar corretamente no que tange ao contexto histórico do barroco que aí a gente vai ver que a Igreja Católica apoiava com a maioria de seus membros a escravidão dos africanos, tratando, portanto, de justificá-la com base na Bíblia, que isto é um absurdo, não é isso? E Jesus Cristo jamais iria concordar com a escravidão dos nossos irmãos. Então, e a Igreja Católica, que na época era soberana, claro, ainda vinha em apoio a essa imundície da época.
E tá aí, vocês têm como resposta correta a letra C, né? A A não poderia ser, justamente porque a Igreja Católica, ela não defendia, não é? Ela também, a gente tem aí um papel importante na legitimização religiosa e ideológica da escravidão dos indígenas, dos negros e africanos. Quer dizer, ela era a favor, portanto, não pode ser a letra A, não é isso? E aí a gente vai ver aqui também, na letra B, as formas de escravidão nos engenhos eram mais brandas do que em outros setores econômicos, então aqui já realmente está se tratando dos engenhos de cana-de-açúcar, pois ali vigorava uma ética religiosa inspirada na Bíblia e nada disso, não era branda coisa nenhuma. A escravidão no século XVII foi pior, ela vem abrandar já no finalzinho do século XIX, quando começou a aparecer a lei do ventre livre, alguns fazendeiros foram se conscientizando de que era melhor tratar como empregado do que como escravo, não é? E assim ganhar a confiança deles. E depois chegou em 1888 o fim da escravidão. Lembrando que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, isso é uma vergonha. Portanto, está aí a resposta na letra C. A questão 2, ela vem dizer uma questão também da Universidade do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: leia o segmento abaixo, retirado do sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Supostas estas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes. Segue-se, por consequência clara, que fica por parte do pregador. E assim sabeis, cristãos, porque não faz fruto a palavra de Deus, por culpa nossa. Mas, como em um pregador há tantas qualidades, e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá. Desculpe, pessoal, é uma pergunta, eu vou retornar aqui. Mas, como um pregador há tantas qualidades, e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, e em qual consistirá esta culpa? No pregador, podem se considerar 5 circunstâncias, que seria a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a paz. Então, o pregador, ele vem trazer aí essas palavras, né, essas pregações, e aí a gente vai ver a culpa. Né? Aí você tem a pergunta aí: em qual consistirá esta culpa? Não é? No pregador podem se considerar 5 circunstâncias. Em 2 pontos você vai complementar aí preencher essa lacuna com a letra E, porque claro que se começa pela pessoa, depois a ciência da pessoa, a matéria, o estilo e a voz. Então esses são os 5 itens que devemos completar aí, ou a lacuna que está precisando neste momento. Aí nós temos aqui, o Padre Antônio Vieira, o Padre Antônio Vieira, ele é um pregador, né? Ele escreve cartas, ele escreve sermões, não é? Ele é uma pessoa importante, ele estudou, ele é um padre, então aí já é uma pessoa, né? Principalmente para os fiéis. Ele prega, faz uma pregação e os fiéis vê aí a importância que ele tem, Aí depois vem a ciência, que é o conhecimento que ele tem a respeito da religião. Então vem a ciência, que ele já estudou, né, sobre a religião. Vem também a matéria, que é um assunto que alicerça o sermão. A matéria. O estilo, a forma de estruturar e apresentar o sermão. O sermão feito assim, no sentido de cartas, né, de textos. E por fim a voz,
que é a expressão durante o ato, que é exatamente a pregação que a pessoa faz, no caso o padre faz. Então é por isso que esses itens aí que se complementam, né, como eu disse para vocês agora, a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. A questão de número 3 vem aí também, né, de um outro vestibular e diz o seguinte: no Brasil, houve ecos do barroco europeu durante os séculos 17 e 18. Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, Frei Taparica e as primeiras academias repetiram motivos e formas do barroquismo ibérico e italiano. Então a gente sabe que as escolas literárias ela vêm da Europa, não é? A gente sabe que cada país também tem o seu. Tem as características próprias da escola, mas tem os seus costumes, o seu ritmo, não é? E na segunda metade do século XVIII, porém, o ciclo do ouro já daria um substrato material à arquitetura, à escultura, à literatura e à vida musical. De sorte que parece lícito falar de um barroco brasileiro. A gente complementa aí o barroco brasileiro porque nós tínhamos no século XVIII aqui a abundância em ouro, principalmente nas Minas Gerais. É tanto que as capelas barrocas e toda cidade, todo estado, tem sempre uma igreja barroca, com detalhes em ouro, não é? Minuciosos, mas em ouro, por conta da riqueza que nós tínhamos na época. E até mesmo se chama esse barroco brasileiro, ele também é chamado de barroco mineiro, porque a maior incidência foi em Minas Gerais, devido ao seu ouro. Cujos exemplos mais significativos também foram os trabalhos de Aleijadinho, que era um escultor, fazia belíssimas obras em barroco, né? E esculturas grandes, maiores, assim, 2 metros, que estão hoje expostas na frente de uma das igrejas lá em Minas Gerais. Então, nesse caso, nós tínhamos esses trabalhos do Aleijadinho e também de Manuel da Costa Ataíde, e composições sacras de Lobo de Mesquita, Marcos Coelho e outros ainda mal identificados. Sem entrar no mérito dessas obras, pois só a análise interna poderia informar sobre o seu grau de originalidade, importa lembrar que a poesia coetânea delas já não é senão residualmente barroca, mas um rococó, arcádica e neoclássica, havendo, portanto, uma discronia entre as formas expressivas, fenômeno que pode ser variavelmente explicado. Então, o barroco tradicionalista, né, e depois vem o barroco rococó, já vem suavizando, e depois vai chegando na literatura árcade, do arcadismo, que é uma literatura mais branda, voltada mais à natureza e à simplicidade do campo, que no caso o Carpe Diem, que a gente vai falar isso posteriormente. Então, nós temos aí um texto de um crítico literário chamado Alfredo Bozzi. Do texto infere-se sobre o barroco mineiro que, a partir inferir, quer dizer, nos traz, confere, explica, do texto infere, a gente encontra lá dentro, são termos bastante utilizados assim em Enem, inferir, não é? Então, no caso do texto, infere-se sobre o barroco, traz as informações sobre o barroco mineiro, que a partir da segunda metade do século XVIII. Observe que ele vem falar aqui em cima, não é? Quando ele diz assim, deixa eu ver aqui no texto, né, informar o grau, importa lembrar que a poesia coetânea, mas tem um trecho, está aqui. No Brasil, houve ecos do barroco europeu durante os séculos XVII e XVIII. E depois ele vem na segunda metade do século XVIII, então pronto, aí no segundo parágrafo você vai observar que na segunda metade do século XVIII vê surgir na capitania das Minas Gerais manifestações importantes na arquitetura, que no caso do Aleijadinho, na escultura, né, na música e na literatura, marcando um momento de densidade cultural. Então a gente complementa aí com essa letra D. Por quê? Porque o próprio texto, se bem observado, já sugere a alternativa correta como sendo a letra D.
levando-se em consideração o trecho do texto, quando ele diz já na segunda metade do século XVIII, lá no segundo parágrafo, quando eu expliquei já para vocês. Então, daí, você observa que, porém, o ciclo do ouro já daria um substrato material à arquitetura, à escultura, à literatura, à vida musical, de sorte que parece, no caso aí, lícito falar de um barroco brasileiro e até mesmo de um barroco mineiro. O próprio texto traz as informações da resposta. Aí ainda, na mesma página, a questão número 4, vem aqui uns versos de Gregório de Matos, que é necessário fazer a leitura e depois necessário também buscar responder corretamente. Então, o açúcar já se acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu. O que a um doente acontece? Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu e morreu. A decadência econômica que afetava a Bahia e o Nordeste brasileiro no final do século XVII decorria de quê? Ora, que o açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas fazia ao açúcar produzido no Brasil, existe aí uma ocorrência. Então, decorria dessa decorrência que o açúcar produzido pelos holandeses, lá nas Antilhas, fazia ao açúcar produzido no Brasil. Então, se o açúcar dos holandeses era melhor, o açúcar brasileiro não renderia, não é? E nós vemos essa questão aí, que as alternativas A, B e D e E fazem menção a períodos atemporais. Observe aí, da invasão francesa e da devastação da lavoura canaveira, isso já foi diferente. A gente está aqui no século XVII, lembre-se a pergunta é no século XVII. Então, todas essas opções aqui, da região se encontrar então sob a ocupação holandesa, do deslanchar naquele tempo da cafeicultura, de fato de a Espanha, que dominava a região na época, ter seu interesse voltado para a extração da prata em regiões como México e Peru. Então, você observa que são contextos diferentes, de tempos diferentes, né? Exposto agora ao poema de Gregório de Matos, não justifica essa decadência econômica que afetava, no caso, a Bahia. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que essas opções A, B, D e E, né, que fazem menção a períodos temporais diferentes, do contexto que a poesia do Gregório de Matos trazia, não é? Então, o que é que fica? Fica correto para a gente a opção C, que é a diferente em todas as outras e que é a correta, né? Então, a decadência, ela vinha da decorrência que o açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas fazia ao açúcar produzido no Brasil. Trazendo ainda para o século XX, a gente vai ver nas obras de Zé Lins do Rego, que ele vem falando da decadência do açúcar, quando ele traz em Usina, na obra Usina, e também em Fogo Morto. É uma questão bem de tempos diferentes, né? E aqui a gente termina esse exercício, mas a gente tem ainda desenvolvendo habilidades, que é um exercício voltado às competências e habilidades do Enem, e que cada uma questão tem uma videoaula de um professor aí, que pode ser assistido, é bem interessante. Alguns ele vem com uma brincadeira, vem com as lógicas aí, não é? E é bem interessante que vocês assistam essas videoaulas, porque tira todas as dúvidas que vocês têm aí também, da questão. E pode consultar aqui a professora também no privado, tá bom? Então, vamos ver o que é que nós temos aqui. Sabendo que dentro da literatura a gente estuda a competência 5 e as habilidades 15, 16 e 17. Quando se faz uma intertextualidade, aí a gente pode utilizar outra competência e outras habilidades. Mas dentro da literatura a gente fala dessa competência 5. Então, quantos há que os telhados têm vidrosos? Telhados de vidro, a gente já sabe isso é uma metáfora. Isso aí é se referindo, você já sabe a quem, né?
e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receosos. Adeus, praia, adeus, ribeira, de regatões, tabaquista, que vende gato por lebre, querendo enganar a vista. Nenhum modo de desculpa tendes que valer-vos possa, que se o cão entra na igreja, é porque acha aberta a porta. É claro que a gente não vai levar essa poesia ao pé da letra, porque ela vem cheia de segundas intenções, ela é satírica, não é? E já dá para a gente entender o que o Gregório de Matos queria nessa poesia. Ao organizar as informações no processo de construção do texto, o autor estabelece sua intenção comunicativa. Então, o que é que vocês precisam observar aqui nessa questão? Nesse poema, Gregório de Matos explora os ditados populares com o objetivo de quê? De, claro, criticar comportamentos, não é? Então, quando ele vem aí, nenhum modo de desculpa tendes que valer-vos vossa, que se o cão entra na igreja é porque acha aberta a porta. Observe que quanto há que os telhados têm de vidros, ou seja, a gente tem aí um ditado popular. Então, tudo isso aí ele quer criticar comportamentos e a resposta correta a gente vai aí para a letra E. Ok, pessoal? E aí a gente passa para a questão de número 2, que vem com a competência 17 e vem também com a habilidade, não, a competência 5, perdão, e a habilidade 17. E que ela vem nos trazer o seguinte, vamos fazer a leitura. A leitura do poema quando ele diz assim, né? O soneto, a gente observa o soneto aqui, são 4 estrofes. Observe que a primeira estrofe tem 4 versos, a segunda estrofe tem 4 versos, a terceira estrofe tem 3 versos e a quarta estrofe tem 3 versos. Então, é um soneto porque é uma composição de forma fixa. Nesse caso aqui, nós temos 14 versos decassílabos. Por isso que a pergunta é, o soneto, no fluxo e refluxo da maré, encontra o poeta incentivo para recordar seus males. De Gregório de Matos apresenta características marcantes do poeta e do período em que ele o escreveu. Então, vamos dar uma lidazinha que a gente chega exatamente onde nós queremos chegar. Então, vamos ler aqui o poema. 6 horas enche e outras tantas vaza a maré pelas margens do oceano e não larga a tarefa a um ponto no ano, depois que o mar rodeia, o sol abrasa. Desde a esfera primeira opaca ou rasa, a lua com impulso soberano. Observe que nós estamos falando aí de transitoriedade, não é? Engole o mar por um secreto cano e quando o mar vomita, o mundo arrasa. Muda-se o tempo e suas temperanças. Olha a transitoriedade no tempo. Até o céu se muda, a terra muda, os mares, e tudo está sujeito a 1000 mudanças. Por isso que a gente vem falando que sempre que são momentos transitórios. Tudo passa, tudo muda. Só eu, que todo o fim de meus pesares eram de algumas minguantes as esperanças, nunca o minguante vi de meus azares. Então, de acordo com o poema, é correto afirmar que a temática barroca do desconcerto do mundo está representada no poema, uma vez que as coisas do mundo estão em desarmonia entre si? Não, a gente não vai falar de uma desarmonia bem entre si, mas a gente fala da transitoriedade das coisas terrenas, está em oposição ao caráter imutável do homem, submetido a uma concepção fatalista do destino humano. Aí, como o texto vem nessa questão de transitoriedade, você observa que nenhuma dessas outras opções vem falando desse conteúdo. Portanto, a resposta correta é a letra B, de bola. Qualquer dúvida, me procure no privado, pessoal. A questão 3, que vem aí com a competência 5 e a habilidade 17, pede para ler também mais um soneto barroco, né, de Gregório de Matos, e quando ele vem pedindo para ler, e depois que ele pede para a gente ler, que veja algumas palavras aí que já vem trazendo, que a gente não conhece,
Aí ele pede aqui para a gente marcar uma opção afirmativa em relação ao poeta, tá bom? Mas vamos fazer a leitura. Descrição da cidade de Sergipe del Rei. 3 dúzias de casebres remendados. Olha o que é que tinha na cidade. 6 becos de metrastos entupidos. Aí você tem o que quer dizer metrasto, que são tipos de erva. 15 soldados rotos e despidos. 12 porcos na praça, bem criados. 2 conventos. 6 frades, 3 letrados. Um juiz com bigodes, sem ouvidos. 3 presos de piolho carcomido, por comer 2 meirinhos enfaimados. Oi. As damas com sapato de baeta. Aí você observa aí que é diferente o significado da palavra, não é? Baeta, que é um tecido felpudo, não é? Bem suave, bem fofinho. Palmilha de tamanca como frade e saia de chita, cinta de raqueta. E a chita é um tecido de algodão baratinho, assim, bem pouco valor. Geralmente aqui se usa no São João para fazer roupas juninas, não é? Que é só naquele tempo, por isso que é um tecido mais em conta. O feijão, que só faz ventosidade, farinha de pipoca, pão que greta, de Sergipe del Rei, esta é a cidade. Então, naquela época, a cidadezinha aqui era bem pequena, né? Bem recatada. E a pergunta vem agora, né? Para a gente trazer aí pela leitura do soneto, é correto afirmar que o poeta critica, escreve, comenta, lamenta ou descreve. Então, a gente já viu que é a descrição da cidade, então a letra E descreve as condições do local, mostrando que os habitantes vivem rusticamente e com poucos recursos. Daí a resposta está na cara, né? Letra E. A questão 4, que vem com a competência 5 e a habilidade 15, veio adaptada, né? Quer dizer, foi mexida. Definição do amor. Mandai-me, senhores, hoje, que em breve rasgo descreva do amor a ilustre prosápia e de Cupido as proezas. Dizem que de clara escuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo d'água as armas que o amor carrega. O arco, talvez de pipa, a seta talvez esteira. Despido como um maroto, cego como uma topeira. E isto é o amor? É um corno. Isto é o Cupido? Uma peça. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artéria, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. O amor está bem descrito aí, uma relação carnal, não é, pessoal? Bem, com a leitura do poema, aí a gente vem à seguinte pergunta. Gregório de Matos viveu no Brasil no século XVII e é um importante escritor desse primeiro momento da literatura brasileira. A leitura do poema permite a identificação de características do pensamento barroco, vigente no período, especialmente no que diz respeito à crítica à idealização amorosa. Letra A. Uma vez que a gente vê aí que para ele o amor é uma relação carnal, bem explicado aí nessa última estrofe. Daí a crítica que ele vai fazer a essa idealização do amor. A questão do número 5, ela traz a competência 5, a habilidade 17, aí traz um poema bem bom, quando a gente vê o seguinte: Senhora Dona Bahia, ele se refere à cidade da Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madres, quer dizer, os que nasceram na Bahia, ela é madrasta, e a gente sabe assim que no sentido pejorativo, né, madrasta é diferente de mãe, madre. Dos estrangeiros, madre, quer dizer, os que vêm de fora são bem recebidos, são bem acolhidos, e os que estão aqui, maltratados. Dizei-me por vida vossa, em que fundais o ditame, de exaltar os que aqui vêm e abater os que aqui nascem, quer dizer, os que daqui, mais uma vez,
são perseguidos, né, abatidos, e os de lá exaltados. Se os fazem pelo interesse de que os estranhos vos gabem, isso os paisanos fariam com conhecidas vantagens. E suposto que os louvores em boca própria não valem, se tem força esta sentença, maior força terá a verdade. O certo é, pátria minha, que fostes terra de alardes, e ainda os ressábios vos duram desse tempo e dessa idade. Haverá 200 anos, nem tantos podem contar-se, que éreis uma aldeia pobre e hoje sois rica cidade. Então vos pisavam índios e vos habitavam cafres. Hoje chispais fidalguias, arrojando personagens. Então, quando se fala e vos habitavam cafres, quer dizer que eram os indivíduos de raça negra. Aí vem a pergunta para você fazer a comparação desses versos, né, desse poema, com essas charges, qual delas há uma semelhança, uma relação. Então,